Maravilha, estamos ao vivo nesse momento, programa Conexão Vida aqui pela sua rádio Conexão ADENAP. Estamos de 5 horas e 41 minutos, hoje dia 7 de dezembro do ano de 2022. Muito bem, vamos começando aqui o nosso programa, queremos convidá-los a fazermos uma oração nesse momento ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos por essa rica oportunidade. Mais um dia, Deus, que o Senhor tem nos agraciado. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos. Meu Deus, apresentamos nossas vidas diante do Senhor. Pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas faltas. Ó Deus, vem nos perdoar, Senhor, vem nos limpar, nos purificar para ti mesmo, Senhor. Pai amado, recebe a nossa adoração, a nossa oração nesse momento. Meu Deus, olha para esse ouvinte que está nos acompanhando, a Deus, através, Senhor amado, desse veículo, Senhor, de telecomunicações. Senhor, que essa vida possa ser abençoada, Senhor, nesse momento, pela Tua Palavra, Senhor, por esta programação. Permanece conosco, Senhor. Vem, Senhor amado, nos direcionar nessa tarde. Em o nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Meus queridos, mais uma edição do nosso programa. Estamos em mais uma semana e esta semana é a semana que antecede aí o Congresso Unificado aqui em Nazaré dos Patos. Nesse sábado, dia 10 e domingo, dia 11, teremos aí o Congresso Unificado da Assembleia de Deus em Nazaré dos Patos. A abertura da festa no sábado a partir das 7 horas da noite aqui no Templo Central. Você já é o nosso convidado a se fazer presente aqui nesse grande evento. Tudo está sendo preparado para oferecer o melhor para o nosso Deus. E também com certeza estaremos experimentando um tempo de visitação de Deus. Nesses 2 dias em que nós estamos aqui, estaremos aqui nesse congresso abençoado. E você e toda a sua família são os nossos convidados para participar conosco. No sábado, abertura às 7 horas. No domingo, pela manhã de avivamento às 8 horas da manhã. E à noite, a partir das 7, o encerramento já do nosso congresso. Tá bom? Marca aí na sua agenda, vem participar com a gente dessa grande festa de adoração ao nosso Deus aqui na Assembleia de Deus em Nazaré dos Patos. É isso aí, te convido também hoje, convite especial para o nosso culto de doutrina. Culto de oração e doutrina, temos uma palavra de Deus para a sua vida e você não pode ficar de fora, tá bom? Às 7 horas da noite aqui no Templo Central da Assembleia de Deus, em frente aqui ao Beira Rio, né? Você já sabe, tem um lugar certo para você nessa noite, vir congregar, adorar o Senhor, falar com Deus e receber uma palavra poderosa da parte de Deus para a sua vida. Vamos começando aqui o nosso programa já trazendo a primeira canção de hoje, abraçando a todos os nossos ouvintes que estão nos acompanhando através do nosso aplicativo da nossa rádio e também todos aqueles que nos acompanham aí pelo Facebook, os que estão nos acompanhando aqui na nossa comunidade de Nazaré dos Patos, todos que estão nos acompanhando aí no nosso município de Breu Branco, no Pará, em todo esse Brasilzão, e você aí pelo mundo afora acompanhando nossa programação. Seja grandemente abençoado pelo Senhor nosso Deus. Trazendo aqui a primeira canção de hoje com Anderson Freire, A Cruz Me Faz Sonhar.
ainda me faz sonhar. A cruz ainda me faz sonhar. Cristo reviveu antes de subir, prometeu voltar. A cruz ainda me faz sonhar. A cruz ainda me faz sonhar. Cristo reviveu antes de subir, prometeu voltar. Ela é a chave que abriu meu coração. Vou deixá-la chegando em Sião. E se cansado estou, eu me lembro que o fardo pesado Jesus carregou. O fardo pesado Jesus já levou. O fardo pesado Jesus já deixou. A cruz ainda me faz sonhar. A cruz ainda me faz sonhar. Cristo reviveu antes de subir, prometeu voltar. A cruz ainda me faz sonhar. Oh, a cruz ainda me faz sonhar. Cristo reviveu antes de subir, prometeu voltar. Ela é a chave que abriu meu coração. Vou deixá-la chegando em Sião. E se cansado estou, eu me lembro que o fardo pesado Jesus já regou. O fardo pesado Jesus já levou. O fardo pesado Jesus já deixou. Eu te sigo, eu me nego, eu assumo a cruz. Eu te sigo, eu me nego. Oh, eu te sigo, eu me nego, eu assumo a cruz. Eu te sigo, eu me nego. Oh, eu te sigo, eu me nego, eu assumo a cruz. Eu te sigo, eu me nego. Oh, eu te sigo, eu me nego, eu assumo a cruz. Eu te sigo, eu me nego. Oh, eu te sigo, eu me nego, eu assumo a cruz. Eu te sigo, eu me nego. Eu te sigo, eu me nego. Eu te sigo, eu me nego. Ela é a chave que abriu meu coração. Vou deixá-la chegando em Sião. E se cansado estou, eu me lembro que o fardo pesado Jesus carregou. O fardo pesado Jesus já levou. O fardo pesado Jesus já deixou. Maravilha! Você acaba de ouvir com o Anderson Freire essa canção aí, A Cruz Ainda Me Faz Sonhar. Canção belíssima que você acabou de ouvir aqui no programa Conexão Vida. Tá chegando aí mais uma canção abençoada para a sua vida com Arielle Bonatti, Tua Presença.
Eu atravessaria um deserto sem água na botija. Eu cruzaria o oceano inteiro num barquinho de peixe. Se estiveres do meu lado, tudo isso eu faria. Quem tem o mundo e não te tem, não tem nada, não adiantaria. Uma viagem à lua seria sem graça, sem tua companhia. Mas se estiveres do meu lado, o impossível eu faria. Tua presença vale mais que tudo, e eu me recuso a viver sem ti. Tua presença é o meu sustento, o ar que eu respiro, não vivo sem ti. Quem tem o mundo e não te tem, não tem nada, não adiantaria. Uma viagem à lua seria sem graça, sem tua companhia. Mas se estiveres do meu lado, o impossível eu faria. Se estiveres comigo, enfrentaria leões, derrubaria gigantes. Sem armadura, faria o impossível. Presença vale mais que tudo, e eu me recuso a viver sem ti. Tua presença é o meu sustento, o ar que eu respiro, não vivo sem ti. Tua presença vale mais que tudo, e eu me recuso a viver sem ti. Tua presença é o meu sustento, o ar que eu respiro, não vivo sem ti. Tua presença, e eu me recuso a viver sem ti. Tua presença, tua presença. Maravilha, meus queridos, nesse momento nós iremos meditar uma porção da palavra do Senhor, a qual se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. O versículo é o versículo de número 24. Perdão, versículo 4 ao versículo 29. Observe bem nessa passagem bíblica, nós estaremos meditando sobre o tema quando o mar desta vida quer nos afogar. Quando o mar desta vida quer nos afogar. Capítulo 27 do livro de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 4. Veja o que diz a palavra do Senhor. Partindo dali,
navegamos ao abrigo da ilha de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Nesse porto, o centurião encontrou um navio de Alexandria que estava de partida para a Itália e nos fez embarcar nele. Navegando vagarosamente muitos dias, foi com dificuldade que chegamos às imediações de Quinido. Não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos ao abrigo de Creta, na altura de Salmona. Costeando a ilha com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lacéia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que deviam partir dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta que olha para o noroeste e para o sudoeste. Soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. O navio foi arrastado com violência e, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando ao abrigo de uma ilhota chamada Cauda, com dificuldade conseguimos recolher o bote. Tendo içado o bote, os marinheiros usavam de todos os meios para reforçar o navio com cabos de segurança. E temendo que fosse encalhar nos barcos de areia, ou melhor dizendo, dos bancos de areia de Sirte, desceram as velas e foram à deriva. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte começaram a jogar a carga no mar. E no terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem o sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta. Isso para evitar este dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem,
pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, os marinheiros pressentiram que se aproximavam de alguma terra. E lançando a sonda, viram que a profundidade era de 36 metros. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar a sonda, viram que a proximidade era de 27 metros. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da polpa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Senhor, nós temos lido a Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é poderosa, que é mais penetrante do que qualquer espada aguda de 2 gumes, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Senhor querido e santo, dai-nos a iluminação desta palavra. Fala aos nossos corações, em o nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Meus amados, que passagem belíssima, que leitura maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Nós observamos aqui, meus amados, um acontecimento muito importante, uma viagem muito perigosa. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E nós observamos que os passageiros desta viagem ficaram a ponto de morrerem afogados. E nós vamos observar, meus amados irmãos, que no mar da vida, muitas vezes também nós enfrentamos tempestades que querem nos afogar, que querem afundar o nosso barco. Louvado seja o nome do Senhor. E quando o mar desta vida quer nos afogar, o que acontece? Ventos contrários virão. Nós vemos na passagem em questão que no versículo de número 4 do capítulo 27 diz o seguinte: partindo dali navegaram ao abrigo da ilha de Chipre, porque os ventos eram contrários. Nós vamos ver no versículo 14 também da mesma leitura, o texto diz: entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. Nós vamos ver no versículo 15 que diz: o navio foi arrastado com violência e sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Então, meus amados, quando o vento, ou melhor dizendo, quando o mar desta vida quer nos afogar, ventos contrários virão contra nós. Aleluia! Os ventos contrários vêm. E nós observamos que assim como, aleluia, louvado seja o nome do Senhor para sempre, como nós observamos nessa passagem bíblica, nós vemos que, aleluia, às vezes os ventos contrários, eles são tão fortes que assim como essa embarcação, muitas vezes somos arrastados com violência e sem poder resistir, muitas vezes a gente para. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós vamos observando aqui, conforme essa leitura, que quando o mar desta vida quer nos afogar, a viagem também, ela se torna incômoda. Como nós observamos aqui no versículo de número 9 e versículo 10, que diz assim, olha, depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passando o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou dizendo, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Então, quando o mar desta vida, ele quer nos afogar,
aleluia, a viagem se torna perigosa, a viagem se torna incômoda, a viagem se torna danosa, aleluia, muitos prejuízos nos acarretam, aleluia, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Mas nós vamos vendo também, meus amados, que quando o mar desta vida quer nos afogar, aleluia, nós perdemos o rumo, como no versículo 15 e versículo 17, que nos diz assim: o navio foi arrastado com violência e sem poder resistir ao vento cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando ao abrigo de uma ilhota chamada Cauda, com dificuldade conseguimos recolher o bote. Aleluia! Meus amados, quando o mar desta vida quer nos afogar, muitas vezes em virtude dos ventos contrários, em virtude da viagem se tornar perigosa e com tantos prejuízos, aleluia, às vezes nós perdemos o rumo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Perdemos o rumo e muitas vezes é difícil continuar essa trajetória, a ponto de que muitas vezes nós acabamos parando. Por quê? Porque perdemos o rumo, e quando nós perdemos o rumo, nós não sabemos para onde ir, nós não sabemos que direção tomar. Aleluia! Mas ainda observando esta passagem bíblica em questão, nós podemos também observar, meus amados, que quando o mar desta vida quer nos afogar, aleluia, muitas vezes nós perdemos até a visão do céu. No versículo 20, o versículo 20 nos diz assim: e não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Meus amados, muitas vezes, quando o mar desta vida quer nos afogar, nós perdemos a visão do céu. E quando nós perdemos a visão do céu, aleluia, como o próprio texto nos diz, toda a esperança de salvamento se dissipa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olhamos para frente, olhamos para o lado, olhamos para todo canto e não vemos esperança, não vemos salvação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Perdemos a visão do céu. Aleluia. Nós vamos observar também que quando o mar desta vida, ele quer nos afogar, aleluia, o versículo 20 nos assegura que nós perdemos também a esperança. Louvado seja o nome do Senhor. O texto diz: e não aparecendo havia já alguns dias nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Aleluia, meus amados, olha só como estava essa viagem, esse trajeto desses viajantes. Ventos contrários contra o barco, viagem perigosa, perdendo muitas vezes, aleluia, as coisas que tinham dentro daquele navio. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre, causando dano, causando prejuízo, não só a carga, aleluia, do navio, mas também até mesmo a vida daqueles tripulantes. Perderam o rumo, já não sabiam mais para onde estavam indo, aleluia, já não conseguiam nem ver mais as estrelas, o céu estava tão embaçado, a tempestade era tão grande, tão forte, que o sol já há alguns dias não aparecia naquela viagem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Meus amados, muitas vezes nós nos encontramos assim na trajetória da nossa vida, nesse mar da vida. Aleluia, quantos ventos contrários muitas vezes têm soprado contra o nosso navio. Nesse mar da vida, quantas vezes
A viagem tem sido perigosa. Quantos prejuízos nós temos sofridos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes nós perdemos o rumo da trajetória e já não sabemos que rumo tomar, já não sabemos o que fazer. Aleluia. E às vezes a tempestade é tão forte que muitas vezes até mesmo nós perdemos a esperança. Aleluia, às vezes a tempestade perdura até mesmo por um tempo considerável, como essa tempestade aqui que já duravam alguns dias. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Mas nós vamos observar, meus queridos irmãos e amigos, aleluia, que mesmo quando o mar desta vida quer nos afogar, quando nós perdemos o rumo, quando os ventos contrários vêm contra nossa embarcação, quando até mesmo perdemos a esperança, nós vamos observar, meus queridos e amados ouvintes, aleluia, que ainda podemos fazer algo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No versículo 18 nos ensina que nós devemos aliviar o navio. Versículo 18 nos diz assim: açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte começaram a jogar a carga no mar. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Devemos aliviar o navio. E quando eu vejo esses homens lançando no mar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a carga daquele navio. Aleluia, eu fico me lembrando daquele texto que diz o seguinte, que nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Observe aqui esse texto, louvado seja o nome do Senhor, onde diz lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 7. Aleluia, a palavra de Deus diz assim, olha, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes as nossas cargas estão tão pesadas nesse navio, aleluia. Quantas vezes as cargas muitas vezes estão dificultando, aleluia, a nossa navegação em meio à tempestade. Às vezes estamos tentando carregar sozinhos, aleluia, pesos que não conseguimos sozinhos. Nós vemos a palavra do Senhor dizendo que nós devemos lançar sobre o Senhor, aleluia, a carga da ansiedade, a carga do medo, a carga da dúvida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Meus queridos, muitas vezes as cargas que nós levamos no nosso navio, elas têm nos atrapalhado de romper a tempestade. Louvado seja o nome do Senhor. Isso nos leva a fazer uma pergunta: o que nós estamos levando nesse nosso navio? Aleluia, que nós precisamos lançar fora. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Pense bem. Aleluia. Lance fora tudo aquilo que está sendo uma carga no seu navio. Lance, aleluia, a sua ansiedade. Aleluia, sobre Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos a palavra do Senhor também dizendo, aleluia, o Senhor dizendo, vinde a mim, todos os que estáis cansados, aleluia, e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Mateus capítulo 11, versículo 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Pois bem, meus queridos, quando o mar desta vida quer nos afogar, nós devemos aliviar o navio. Louvado seja Deus. Outra lição que nós aprendemos também aqui, nessa passagem bíblica, é o que nós observamos
no versículo de número 29, onde o texto nos diz assim: e receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, quando nós observamos que o mar desta vida, ele quer nos afogar, nós devemos lançar âncoras. Aleluia! O que é que a âncora faz? A âncora mantém o barco parado, estável, em meio a uma correnteza. Aleluia! Permite que você esteja firme, não seja levado pelas ondas, não seja levado pela tempestade. Aleluia! Você não consegue ver a beira do rio, você não consegue ver, aleluia, o que está à sua frente, o que está à sua volta. Então, insistir como esse homem, como fala aqui nesse texto, olha, e receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras. Então, como eles não estavam vendo o que estava à sua volta, não sabiam se estava na beira do rio, não sabiam se estavam próximos a uma ilha, aleluia, então não tinha como, não tinha o que fazer, não tinha para onde ir, meus amados, pois eles correriam o risco de bater no navio e afundar no lugar em que eles seria difícil deles se salvarem. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Você vai observar que no texto eles fizeram algumas medidas. Olha só, quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático por volta da meia-noite, os marinheiros pressentiram que se aproximava de alguma terra. Aí olha só, eles fizeram a primeira medida. Vieram fazendo uma medida, uma sonda, viram que a profundidade era de 36 metros. Agora imagina só, a fundura daquele lugar onde ele estava, era tão fundo ali. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E aí, meus amados, eles seguiram mais adiante, já diminuiu a questão da profundidade. Quando eles fizeram a segunda medida, eles viram que a profundidade era de 27 metros. Então, eles viram que estavam reduzindo ali a profundidade. A qualquer momento, eles poderiam, de repente, dar com um navio em alguma pedra. Então, meus amados, nesses momentos, como eles se encontraram, precisamos lançar âncoras. Louvado seja o nome do Senhor. E nós, como cristãos, como servos de Deus que confiamos no Senhor, quais são as nossas âncoras? Aleluia! Nós temos a âncora da oração, onde nós, aleluia, observamos lá, aleluia, em Filipenses, no capítulo 4. Filipenses, no capítulo 4, nós vamos ver a palavra de Deus dizendo que em tudo deve ser conhecida diante de Deus. Olha só, Filipenses capítulo 4, versículo de número 6, olha: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Olha só o que acontece. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aleluia! Âncoras que nós devemos lançar: a âncora da oração, a âncora da fé em Deus. Aleluia! Pois a palavra de Deus diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e prova daquilo que se espera. Aleluia! Meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos nesses momentos, aleluia, colocar a fé no Senhor nosso Deus. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra de Deus diz também que tudo é possível ao que crer. Aleluia! A palavra de Deus diz que se nós tivéssemos fé, ou se nós tivermos fé, nós fazemos coisas grandiosas.
Aleluia! Nós temos como âncora também, meus amados, a palavra de Deus. Aleluia! E a palavra de Deus diz que o crer vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós tomamos a palavra de Deus também como âncora para a nossa vida, nós estamos firmes, porque quando nós guardamos essa palavra no nosso coração e colocamos em prática, nós lembramos também daquelas duas casas que foram edificadas, uma casa edificada sobre, aleluia, sobre a rocha, e outra casa que foi edificada sobre a areia. A casa que estava edificada sobre a areia, veio as tempestades e levou aquela casa, veio a correnteza, levou aquela casa. Mas a casa que estava edificada sobre a rocha, ela veio os ventos, correram rios, veio as tempestades, e aquela casa ela permaneceu firme. E Jesus explica que aquela casa que não permaneceu firme em meio às tempestades é aqueles que ouvem, mas não guardam, que não praticam a palavra de Deus. Aleluia. Mas ele diz também que aqueles que ouvem, aqueles que são semelhantes à casa edificada sobre a rocha, é aquele que ouve, aquele que guarda, aquele que pratica a palavra do Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Algumas coisas, meus amados, nós podemos identificar como âncoras para, aleluia, a nossa vida neste mar bravio. Aleluia. Mas que nós possamos, meus amados, aleluia, em meio a tudo isso, quando o mar desta vida quer nos afogar, aliviar o nosso navio e também lançar as âncoras, para que nós possamos manter firmes e quando a tempestade passar, a gente possa estar de pé. A tempestade não é para sempre, a tempestade é passageira e nós temos um Deus que pode acalmar a tempestade. Fique com essa palavra, guarde no seu coração. Deus, com certeza, está no controle de todas as coisas. Que nós possamos colocar a nossa confiança no Senhor. Como diz a palavra do Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Meus amados, nós vamos ficando por aqui e queremos agradecer a Deus por todos vós, aleluia, que nos acompanharam nesse momento. Vamos ficando por aqui, vamos fazer uma oração agradecendo ao nosso Deus. Louvado seja Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa palavra, obrigado pela vida de cada ouvinte que nos acompanhou nesse momento. Que o Senhor possa, Senhor, continuar falando profundamente a cada coração e que esta pessoa, Senhor, continue firme, mesmo diante, Senhor, aleluia, ao mar bravio da vida, mesmo quando as tempestades vêm querer afogar, mas que possa, Senhor amado, se manter de pé e sair vitorioso. Meu Deus, abençoa nossas vidas, tem misericórdia de nós, pois assim nós oramos e te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Estaremos aqui, se Deus quiser, novamente semana que vem. E você já sabe que nesse finalzinho de semana nós estaremos aí realizando o nosso Congresso Unificado. E você é o nosso convidado todo especial a se fazer presente nesta programação. Com certeza Deus tem bênção para a sua vida. Vamos ficando por aqui. Que Deus em Cristo te abençoe. Até a próxima vez. Deus abençoe grandiosamente a sua vida.